Hora da gente falar do mercado da bola. Até antecipei um pouco aqui a contratação do Madruga, né? Que vai jogar no Cuiabá essa temporada de 2023. A Duda Dal Ponte está aqui prontinha para conversar com a gente e trazer as principais notícias do futebol brasileiro, as movimentações dos jogadores. Tudo bem, Duda? Bem-vinda ao Troca. Boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, Roger. Boa noite a todo mundo que está em casa. Vamos começar então pelo Flamengo, porque o time vai viajar amanhã para Manaus para fazer a estreia no Campeonato Carioca e depois o elenco principal vai para Orlando para fazer a pré-temporada nos Estados Unidos até o final de janeiro. E aí a gente já sabe quem viaja ou não, e isso dá algumas indicações para a central do mercado. Por exemplo, o Thiago Maia está liberado da viagem, não vai viajar para Manaus, porque nos próximos dias ele deve estar indo para Porto Alegre para acertar com o Internacional. O acerto está muito próximo de acontecer, então nos próximos dias ele realmente deve viajar para fazer os exames. Bom, quem também não vai viajar é o Mateuzinho. Isso porque Corinthians e Flamengo chegaram a um acordo para o empréstimo do Mateuzinho por 1 ano. Mateuzinho aí que foi cobiçado pelo Bragantino, o Bragantino chegou a fazer uma proposta de compra pelo Mateuzinho, o próprio jogador não quis ir para o time de Bragança Paulista, e aí depois o Corinthians entrou no negócio, tentou fazer uma negociação envolvendo Fausto Vera e Thiago Maia, não deu certo essa negociação, então o Corinthians fez a negociação só de empréstimo do Mateuzinho, e aí sim deu certo. Ele deve viajar amanhã para São Paulo para fazer os exames, e se tudo der certo, ele vai disputar ali vaga com o Fagner no Corinthians e vai assinar o contrato com o Corinthians de empréstimo. Valeu, Duda. O que mais surpreende é essa negociação do Mateuzinho, né? O Thiago Maia já estava bem encaminhado com o Internacional, né? Aparentemente em vias de ser viabilizada, porque o Inter está querendo. Acho que o Flamengo também percebeu que talvez ele fosse perder um pouco de espaço com as contratações do Flamengo nessa temporada. Acho que acaba sendo bom para todo mundo. Mas o Mateuzinho, imaginava que ele fosse brigar por essa posição de titular no Flamengo, né? Para muita gente, como para a gente, né? Mas a gente conversava aqui nos últimos tempos de que o Flamengo talvez fosse ao mercado para buscar um lateral. Não foi até agora. Será que agora, a partir do momento que libera o Mateuzinho, ficando com o Wesley e com o Varela, o Flamengo está satisfeito ou vai tentar achar alguém no mercado aí que também não é fácil? Bom, vamos lá. Primeiro, sob o ponto de vista do Internacional, que está recebendo o Thiago Maia, perdeu o Johnny. Né? Eu acho que ele, nesse mantido 4-1-3-2, que é a base do trabalho que o Inter vem tendo com o Kudê, eu vejo o Thiago Maia encaixado como esse primeiro e Arangues ali. Vendo quase sempre o jogo de frente. O Arangues já tem se posicionado um pouco mais adiante, tem que ver com as novas contratações agora se isso vai mudar um pouco nesse desenho, porque tem mais opções até de atacantes o Inter do que tinha na temporada passada. Mas acho que ele, pelo que mostrou no Flamengo, ele teve um pouco mais de dificuldade quando se posicionou um pouco mais à frente, recebendo a bola de costas, do que vendo o jogo de frente, se colocando no meio dos zagueiros, fazendo a saída. Eu acho que ele me parece que se enquadra mais aí. Bom, isso pelo ponto de vista do Inter. Pelo ponto de vista do Flamengo, as duas saídas me deixam uma mesma interrogação. Com a saída do Thiago Maia, o Flamengo, como característica de 5, de jogador para ser o 5, ele fica com Pulgar e Alan. Numa temporada normal, estava bem servido. Mas sempre bom lembrar que o futebol brasileiro impõe aos clubes se defendendo para o calendário, porque tem Copa América. Tem 9 jogos de probabilíssima ausência do Pulgar. E isso faz com que o Flamengo fique com um jogador com característica de 5. Que é o Alan. Mesma coisa acontece possivelmente na lateral direita. Só uma dúvida, será que eles não estão pensando, como é que chama aquele menino que jogou algumas partidas? Igor Jesus. Igor Jesus. Pode ser. De repente eles estão apostando para esse período curto, né, como são 9 jogos, na pior das hipóteses, né? Porque lembrando que o Alan vem de uma... O Chile precisa ir até a final para aquele... 9 jogos ou máximo. Lembrando que de repente, esse período ele pensa, tem o Alan e mas o Alan vem de uma temporada de recuperação de lesão, não teve tantos jogos. Quando começar o calendário a andar, tem que ver como ele vai reagir. Evidente que tem tudo para andar naturalmente. Fez a pré-temporada, vai se preparar. Mas eu acho que fica aí um ponto de atenção. Na lateral direita, primeiro que o Mateuzinho foi a segunda tentativa do Tite, né? Ele chega, tem o Wesley de titular, ele mantém por uns jogos.
Depois ele começa a apostar nos 2 pontas e ele pareceu entender que o Mateuzinho podia dar um pouco mais a ele do que o Wesley, que tem muita dificuldade de jogar por dentro, que o Mateuzinho podia dar um pouco mais por dentro, chega a fazer alguns jogos até com um bom nível. O primeiro tempo dele contra o Fluminense, num jogo que acaba 1-1 no Maracanã, o Mateuzinho joga como um lateral por dentro, participa inclusive do lance do gol do Arrascaeta. Ele até vai bem, mas logo depois o Tite termina a temporada apostando no Varela. Fica um Varela e o Wesley, de novo. Varela é um possível nome de Copa América. Então, uma outra interrogação que o Flamengo vai ter em termos de quantidade. O que você está falando, então, Mansur, é que o Flamengo deveria ter 3 times essa temporada. Não, 30 jogadores de linha, mas eu acho que dá problema isso dá também, problema. né? Para você ter 3 jogadores de cada posição no mesmo nível. Isso para dar um problema também. Mas no meio é mais simples, né? Porque no meio você consegue jogar, às vezes, com 2 juntos. Então, e por isso eu não vejo necessidade de você ter 3 camisas 5, 3 primeiros volantes. Eu acho que você consegue, em alguma emergência... Consegue, eu acho que, fazer algumas modificações pontuais ali. Você bota 2 segundos volantes que saem um pouquinho de frente. Ou joga com um só também, porque depende dos jogos também, né? Tem que ver quais são esses jogos. Se o Léo Ortiz vier, por exemplo, ele pode jogar nessa posição também, já fez no Bragantino, né? Não muito tempo, mas chegou a jogar alguns pedaços de jogos como volante. Eu acho que talvez o Flamengo... de gestão de grupo também, não, e talvez evitar um investimento para um número talvez pequeno de jogos ali, de necessidade mais aguda, né? Lembra que eu te falei também, foi dos zagueiros, né? Do Flamengo? Cara, cadê a categoria de base, né? Você tem que... Esse terceiro reserva é para ser um cara de categoria de base, para você começar a moldar, começar a ensinar, o Igor Jesus até quando entrou começar a dar rodagem para ele também aparecer, desabrochar, para ser um possível jogador titular mais na frente, senão só vai ser contratação, né? O Flamengo precisa de 3 jogadores para cada posição todo ano. É muita coisa para você gerir um elenco. Obviamente, o Flamengo tem essa responsabilidade de estar sempre brigando por todas as competições até o final. Você tem que ter um elenco qualificado, mas você também ter 3 jogadores para cada posição do mesmo nível, cara, você ter praticamente 10, 11 jogadores que nem no banco vão ficar, para você administrar isso é difícil. Só que eu acho que assim, é importante ter... É um período óbvio. 25% do campeonato. O que você pontua é um período... E acho que a lateral, por exemplo, hoje, o Flamengo do lado esquerdo só tem um. O Ayrton. Tá tentando Vinha, né? Tá lá então, tá tentando para isso. A lateral, por exemplo, você eventualmente se inverte um lateral de lado, numa necessidade desse período de 9 jogos. Mas hoje não dá para fazer. Nas laterais, o cobertor hoje fica bem curto. Sim, o lateral esquerdo, sim. Não, se você só juntar as duas, você fica com 2 para um lado e 1 para o outro. Talvez o Léo Pereira jogando por ali, né? Numa necessidade, já o fez também, né? Enfim, é uma questão de se adaptar também. A diretoria está na Europa para negociar com reforços de peso. Vamos lá, então, falar do Matias Vinha. É um reforço que vai custar muito caro se realmente ele vir aqui para o Flamengo. O Fabrício Di Masio, a gente já mostra aqui, inclusive, na tela, os números do Matias Vinha, tá? 16 jogos nessa temporada. Ele é o 5º em duelo, o 2º em assistências e o 1º em desarmes. Mas falando ainda desses números, o Fabrício Di Masio, um jornalista que mora na Itália, que tem muita informação em relação ao mercado, ele fala que o Flamengo chega a oferecer esses 10 milhões, mas seriam 7 milhões de euros mais 3. Tá, esses 3 em caso... Gatilhos de contrato. De gatilhos de contrato, em caso eles realmente se sair muito bem. Seria um ótimo negócio para o Flamengo? Vale esses 10 milhões se chegar nesses 10 milhões, Upa? Acho que é um bom reforço. Lateral é difícil de você suprir lacunas no elenco dentro do Brasil. Ninguém está conseguindo suprir de maneira forte as laterais dentro do Brasil. O Matias Vinha é um bom jogador, assim, não acho que seja um jogador espetacular, não acho que é um cara que chega e você fala, chega e vai tomar conta da posição. Acho que chega e tem uma disputa aberta com o Ayrton Lucas, depende daquilo que o Tite vai preferir. Um lateral mais agudo, um lateral que vai atacar muito, é o Ayrton Lucas, um lateral que vai te oferecer um jogo um pouco mais tático, que é o Matias Vinha. Vamos lembrar que na seleção uruguaia
ele virou zagueiro nas mãos do Bielsa, né? O Bielsa tem usado o Matias Vinha como número 4, um quarto zagueiro, zagueiro pela esquerda, porque ele é um cara que pode fazer funções. Então depende muito daquilo que o Tite vai pensar dos seus laterais. Ele vai querer dar total liberdade pro Cebolinha na ponta esquerda? Talvez nesses momentos o Vinha seja um cara para compor. Então, assim, diante da aposentadoria do Felipe Luiz, o Flamengo precisava não só encontrar um reserva pro Ayrton Lucas, mas dado o tamanho do desafio da temporada do Flamengo e a ambição de ter um time reserva quase tão bom quanto o time titular, Sim. você tentar buscar um cara como Vinha é você manter a disputa aberta o tempo inteiro. Certo. Ele não chega, então, como titular? Não, eu O particularmente Ayrton Lucas... prefiro o Ayrton Lucas. Sério? Mas o Matias Vinha é um cara que chega pra incomodar. Tá Quem bom. tiver melhor vai jogar. É um outro perfil de lateral e isso dá também um pouco mais de heterogeneidade pro elenco do Flamengo. Pois é, o que me chama a atenção é isso, não ser o titular 10 milhões. E isso foi algo que me chamou. Um lateral esquerdo tem o Ayrton Lucas, precisa realmente de um reserva. E aí seria o reserva do Ayrton Lucas um jogador de 10 milhões de euros? É isso, Dona? O mercado está muito inflacionado e a gente está falando de um cara que pertence a Roma, é jogador de seleção que está com uma boa Tá idade na Sassuolo, né, agora? Tá emprestado, pertence a Roma, tá emprestado ao Sassuolo, assim. Então, não vai ser barato você tirar esse cara, né? Ainda mais em uma posição tão carente, né? É difícil você encontrar bons laterais no mercado. Se o Flamengo conseguir o Vinha, ele vai ter o luxo de ter 2 bons laterais. Eu também não acho que o Vinha chega para vestir a camisa e ser titular absoluto. Eu acho que ele representa uma outra característica de lateral. Algo que o Tite teve um pouco, né? Ele conseguiu contar um pouco ali nessa reta final de 2023. Você tinha o Ayrton Lucas, que até a melhor versão do Ayrton Lucas foi com o Vitor Pereira, porque ele tinha mais liberdade para atacar o corredor, né? Ele é um cara de mais velocidade ali, né? De mais apoio, foguetinho. E você tinha o Felipe Luiz, que era um cara que fechava um pouquinho mais, construía um pouco mais por dentro. Eu até acho que o Vinha pode se enquadrar mais em um cara para sustentar um pouquinho mais, para tentar construir um pouquinho mais por dentro. Isso gera um leque de opções muito importante para um time que almeja brigar por todos os títulos e precisa encorpar o seu elenco. O Flamengo tem o grande elenco do futebol sul-americano, mas precisa preencher algumas lacunas carentes. Eu acho que a lateral esquerda reserva é uma lacuna carente nesse momento, assim como a lateral direita. Eu acho que se o Thiago Maia, por exemplo, for negociado, tem que buscar um outro nome para o meio campo. O Vinha seria um bom reforço. Também do lado direito, né, do Flamengo. Ô, Zupa, e aí a gente tem falado muito sobre o ir até onde está esse jogador para conversar, para ter aquele olho no olho. E foi isso que o Marcos Braz e o Bruno Spindel fizeram. Eles estão na Europa para ter essa conversa um pouco mais próxima, com o Matias Vinha e com o Luiz Henrique também. Qual é a diferença e qual é a importância desse movimento? E às vezes, mais do que conversar com o próprio Vinha e com o próprio Luiz Henrique, conversar com as diretorias dos clubes. Para eles sentirem que, de fato, o Flamengo está lá para resolver a questão. E eu acho importante. Acho esse corpo a corpo importante em negociações que são complexas, que envolvem muito dinheiro, que envolvem clubes que não precisam obrigatoriamente vender os atletas e, às vezes, atletas que não estão tão convencidos que voltar para a América do Sul é o melhor caminho. Então, acho que isso mostra proatividade, mostra atitude, interesse em fechar o negócio, e o atleta também gosta de ver como quando o clube de fato se move, quando o clube move continentes para tentar trazer, o atleta sabe, isso fica envaidecido. Eu ouvi, acho que foi no Charla Podcast, não me lembro agora onde foi, uma entrevista do Felipe Luiz pós-aposentadoria já nesse fim de ano, e ele estava contando como foi quando o Marcos Braz e o Bruno Spindel foram a Madrid para convencê-lo a jogar no Flamengo, e ele não pensava em voltar para o Brasil naquela época, não era a ideia dele. Não, todo mundo foi pego de surpresa com a chegada dele aqui. E ele falou, em dado momento, ele falou, cara, os caras estão aqui, já vieram umas 2, 3 vezes aqui para Madrid, conversaram comigo, pô, eles realmente me querem, talvez tenha coisa boa para fazer lá. E isso acontece, né? A insistência, né, quando feita dentro dos limites, ela é favorável, ela é positiva, né? E no caso da negociação do Luiz Henrique, tem um grande obstáculo que é o Betis quer vender. O Betis não quer emprestar nem com valor fixado de venda. E aí cabe ao Braz e ao Spindel, e eles certamente vão fazer isso, também mostrar os cases que o Flamengo tem desse tipo de modelo. O Flamengo contratou o Gabigol e o Pedro dessa forma, empréstimo com valor de compra. Sim. Os jogadores arrebentaram no tempo de empréstimo, o Flamengo foi lá e cacifou a compra, porque o Flamengo tem bala para isso, né? E tem potencial para os jogadores agradarem a ponto de valerem a compra. Então acho que esse poder de convencimento, de mostrar o tamanho do projeto, é um ponto positivo. Acho que eles são corretíssimos de fazerem um mochilão
para trazer os reforços na bagagem. Do meio. Para mim, o Alan só funcionaria com um volante, como o Zinho disse, o Jair. Um cara que pegava muito. Para quê? Para ele. Hoje o Alan funcionaria para mim, time ganhando. O time tá ganhando, bota o Alan lá para quê? Coloca a bola debaixo do braço, fica com a bola, toca aqui, porque o Alan não chuta para gol. O Alan é pequeno para cabecear. Então, assim, eu acho que ele tá perdendo, não por culpa dele, obviamente, se lesionou, acontece, mas eu acho que se acontece do Thiago Alcântara vir, eu acho que pro Alan vai ficar bem difícil a vida lá. Porque aí você tem que pensar também, Zinho, é aquela conta que a gente faz de ano de Copa América, né? Que o Eric vai ser convocado, vai passar um tempo fora, não é a data FIFA. Então, teria o De La Cruz joga de Alan. segundo volante, viu, minha senhora? Não, mas aí a gente tá falando para primeiro. O De La Cruz joga de segundo volante. Ele pode voltar aqui, pode botar o Gerson de primeiro volante, pode jogar o De La Cruz de segundo. Pode jogar o Alan de primeiro volante e o De La Cruz de segundo. Mesmo com a saída do Thiago Maia, tem um garoto lá no Flamengo que eu acho muito bom, o Vitor Hugo, não é? Vitor Hugo renovou o contrato agora. Muito bom jogador. Mas também não sei se de primeiro Então, volante. mas joga de segundo volante Não é também. primeiro. Mas o Thiago Alcântara ele não é primeiro volante. No futebol O Liverpool brasileiro. ele joga. Não é sempre, mas não é o algumas marcador, vezes ele né? joga. No Dani? futebol, Não é o cara aqui- que o Flamengo vai precisar Aqui no Brasil precisa do trinco. Eu gosto de jogador que tem essa versatilidade, cabeça erguida, aparece e tal. Eu gosto desse tipo de jogador. Mas aqui ainda precisa do... E o Tite gosta do trinco. Mas foi o Tite que sugeriu o nome do Thiago Alcântara. Se sair o Thiago Maia, eu quero de segundo volante, porque o Thiago Maia é segundo volante. Na minha versão. Não, mas no Flamengo ele jogava mais de primeiro. Mas na minha versão, ele é melhor de segundo volante. Da saída de bola, tal. E o segundo volante é para determinados jogos, né? Jogos que você só vai atacar. Então é melhor botar o cara que vai ficar com a bola, não, porque você não vai ser atacado. Agora, você precisa de jogo que você vai ser atacado, você precisa de ter o cara ali. O Zinho tá só ouvindo lá no camarote pensando Quanto é que assim, ganha o Thiago Alcântara por mês? Correspondente, se a gente fizer a correspondência para real, dá quase 5 milhões. Mas eu acho que até o Zinho vai ter que Olha o bico que o Zinho fez lá. Jesus! Como é que vai pagar isso aí? Fala, Petra. Essa mochila vai ter que estar bem cheia, essa mochila aí. Madrecita de Deus. Olha lá, e tem time árabe querendo contratar o cara ainda lá. Assim, pode envolver aquela coisa, desejo, de repente, voltar ao Brasil, não sei. O Tite participando, falando. Mas se ele tem contrato, tem ainda, eu não sei qual até quando é esse contrato. Até o meio do ano ele já pode assinar difícil, pré-contrato. Né? Não teria custo, né, nesse sentido, porque o contrato dele é até o meio do ano. Ele tem contrato só até o meio do ano? Só. Aí assim, se o Liverpool não se manifestou em renovar, então a gente não pode contar que ele tem esse salário, porque vai acabar. Então ele não vai ter esse salário, a não ser que ele tenha uma outra proposta por lá. Acho que tem mercado pelo que ele já desempenhou, né, pelos clubes que passou. Mas aí já fica melhor para o Bruno Spindel e o Marcos Braz conversar, dialogar. O Mazinho está por ali, né? O Mazinho estava aqui em dezembro, ele estava aqui no Rio, né? Eu encontrei com ele lá, infelizmente num momento triste, que foi o velório do Zagallo, a gente entrevistou ele ali. Assim, o conversar não custa nada, né? Não é um desespero para o Flamengo, esse primeiro semestre. Dá para esperar terminar esse contrato dele, caso tenha esse interesse, dá para esperar. O elenco que o Flamengo tem é suficiente até o meio do ano, sem dúvida. O Pascoal falou muito bem, o De La Cruz, em circunstância do jogo, pode recuar, fazer um segundo ali. Mas para início, você tem o Alan, você tem o Gerson, você tem o Vitor Hugo, você ainda tem a molecada da base, né? Então, assim, você tem peças suficientes para esse início de temporada do Flamengo. O Al-Ettifaq é o time árabe que está interessado. O Silas já falou, aí fica complicado. Sim, se a questão dele for salarial, se o foco dele agora for dinheiro, realmente não vai ter como competir. É mundo árabe, a gente sabe como trilha esse caminho. Mas eu fico pensando assim,
competitividade, de repente de estar um pouco mais em evidência, um jogador de 32 anos, o Scarpa está com 30, voltou agora para o Brasil falando de seleção brasileira. Acho que tem muito a ver também com o que é o propósito do cara, né? E ele só jogou lá, né? Ele não jogou aqui. Ele é naturalizado espanhol, né? Exatamente. Então, assim, o cara que tem uma carreira dessa, 32 anos, se ele começou a jogar com 20, eu acredito que não, deve ter começado a jogar ali com seus 18 anos. Então, são 14 anos jogando praticamente lá na Europa. O financeiro, acredito que não seja um problema para ele. Agora, a gente está falando aqui de 60 milhões por ano. Não, teria que baixar. Contrato. É muita grana e o Zinho foi muito feliz. Não tem necessidade agora disso. Eu acho que se você tiver... Lá na frente também você tem jogadores, né, suficientes para botar a bola para dentro. Acho que tem que tentar investir na lateral mesmo, buscar ali, né? Pô, o Eric Pulgar conseguiu uma posição que foi muito difícil conseguir um jogador assumir aquilo que o João Gomes fez e fez muito bem, porque o Flamengo, aquilo que a gente falou aqui, determinados jogos, tudo bem, coloca lá, coloca o De La Cruz, coloca o Arrascaeta lá para trás, junto com o Gerson, porque você vai atacar. Agora, vão acontecer os jogos grandes que você toma um gol e você não tem um cara, que é o cara que vai botar o pezinho lá, que vai fazer o trabalho sujo de roubar a bola e tudo. Aí complica. Aí começam as críticas, aí começa a pressão, e aí quer sair muito, toma outro gol, como já aconteceu, né? E aí é Flamengo, nós estamos falando de Flamengo. Quando é Flamengo, quando é Corinthians, esse caldeirão ele é aquecido 100 vezes mais. Né? Eu fui técnico do Flamengo, eu sei muito bem o que é isso. O Zinho jogou a vida inteira dele lá. Então... Vamos ver, estamos de olho. Pascoal, eu não sei não, Pascoal. Tem que ver o que vai voltar nessa mochila aí que foi para a Europa passear. Tô esperando para ver. E amanhã a gente também vai falar de Corinthians e Flamengo, porque provavelmente vai ter novidade de Mateuzinho. Intervalo rapidinho.